bom dia, agronegócio! Quinta-feira, 28 de abril de 2022, 9 horas, 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br. Nossa abertura de mercado que vai te trazer as primeiras e principais notícias desta quinta-feira, vai te trazer os compromissos do agronegócio, o andamento dos mercados, tudo aquilo que você precisa saber. Lembrando que essa abertura de mercado tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então terminou o Bom Dia Agro, vai direto para as redes sociais, seguir @cooperativa Cochupé. Essa tosse continua me castigando, mas tá tudo sob controle. Voltamos da AgriShow, né? Estamos aqui de volta, não na nossa casa habitual, mas já nos estúdios do Notícias Agrícolas, trazendo a nossa abertura de mercado para vocês. Letícia Guimarães, pela redação do Notícias Agrícolas, nos acompanha, colhendo ali seus comentários, sabendo o que você quer dizer, aquilo que você quer ouvir de nós, enfim, e mande seu comentário, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, mande sua cidade, estado, a gente quer saber de onde você está nos ouvindo, certo? Então, a gente quer conversar contigo. Os canais estão abertos tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Então, pelos dois lugares ali você pode conversar conosco. Fechado? Senhoras e senhores, vamos começar com o andamento dos preços, como sempre fazemos. Na Bolsa de Chicago, os grãos operam em campo positivo, mas a soja com bastante estabilidade. Nesse momento, o primeiro contrato vale, ou melhor, o contrato julho, que não é o primeiro é o maio, $16,92 por bushel, uma pequena alta de 0,04%. Para o milho, $8,18, uma alta de 0,8%, e o trigo lidera os ganhos com $11,03, com alta de 1,1%, tá? Vamos dar uma olhadinha também nos derivados de soja, já que o óleo de soja está dando o que falar, dadas as últimas informações sobre o mercado de óleo de palma. Já a gente vai comentar sobre isso, tá? É importante. O óleo de soja cai agora a 0,8% e o primeiro contrato tem 84 cents mais 6 por libra-peso. No farelo de soja, nós temos uma pequena alta de 0,1% para $441 mais 50 cents por tonelada curta, ok? Então, a gente tem esse quadro para a Bolsa de Chicago. Bolsa de Nova York, tá? Açúcar, 18 cents mais 80 por libra-peso. Nós temos aí uma baixa de 0,5% ou 0,5% de queda. O café, $2,14 mais 85 por libra, perdendo 0,3%. O algodão continua subindo, 0,7% de alta para $1,41 mais 69 por libra-peso. O petróleo, WTI, tem $101,45, subindo 0,6%. No Brent, a baixa é de 0,93%, quase 1% de queda, para 104, acabou de diminuir muito a baixa, 0,6% de perda para $104,33 por barril, tá? Então, esse é o quadro aí para o petróleo. As demais commodities, o gás natural cai também 1,7% de queda nesta manhã de quinta-feira. O ouro, a prata e o cobre também recuam. O ouro perde 0,09%, próximo da estabilidade. Já a prata cai 1,7% e o cobre 0,5% de queda, tá? 0,5% de baixa para o cobre. Vamos dar uma olhadinha no mercado chinês. Bolsa de Dalian, fechamento lá na China. Alta para o farelo, alta para o óleo, alta para o milho, baixa para o suíno vivo. O suíno vivo perdeu aí 0,5% nesta quinta-feira, tá? Já fechamento de mercado para a Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Resumo do financeiro pela Agrinvest Commodities, bolsas em alta puxada pelos balanços. ADM, Cargill e Bunge esperam manutenção dos bons resultados para 23, tá? Quebra de safra e a guerra são os fatores que dão esses bons resultados aí para essas gigantes do agronegócio, né? Então, ADM, Cargill e Bunge, A, B, C, né? Fora as outras duas. Não, fora mais uma só, né? A Louis Dreyfus. Mais fotos circulando de estruturas portuárias na Ucrânia destruídas. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá? Não só estão fechados agora os portos, como há portos que estão destruídos lá na Ucrânia. Precisamos avaliar, precisamos apurar e mais a fundo, tá?
O governo da Ucrânia quer aumentar os pontos de transbordo de ferrovias para o escoamento de grãos. A gente também vem falando bastante sobre isso. A Ucrânia está buscando as suas alternativas e buscando caminhos, então, para fazer esse transporte, esse escoamento da sua produção. Como é que isso vai acontecer? De trem, né? Já que os seus 18 portos estão fechados e agora uma parte deles destruído. Então, precisamos entender, tá? Como é que as coisas vão se dar a partir de agora. Olha só, o Banco Nomura cortou suas estimativas de crescimento para a China para 3,8%. A estimativa anterior do Nomura era de 4,3% de crescimento para a China. A meta do governo chinês continua sendo de 5,5%, tá? Com o desemprego crescendo, se esperam anúncios de grandes projetos de infraestrutura. E no começo da semana, a gente falava sobre as medidas pró-crescimento por parte do governo chinês sendo anunciadas, o que inclusive fez com que as ações chinesas no mercado acionário subissem depois de testarem mínimas de mais de 20 meses. Então, a gente vê o governo começando a trazer essas soluções, começando a apontar essas alternativas, e esses grandes projetos de infraestrutura podem ser uma solução, inclusive para a criação de empregos, tá? O yuan continua sob forte pressão de desvalorização, 6,64% nessa manhã. Óleos vegetais em queda nesta quinta-feira. Vamos falar sobre isso porque a Indonésia voltou a falar sobre as exportações de óleo de palma e ampliou os seus limites de exportação. É difícil de entender, né? Muita chuva para o meio-oeste para os próximos 10 dias e baixas temperaturas para o norte. Chuvas para Mato Grosso a partir do dia 3, tá? Vamos falar de clima também, a gente falou bastante sobre isso ontem no Bom Dia Agro, direto lá da AgriShow, ontem, por conta de um boletim que a Virgínia produziu lá, né, no estande da Climatempo, lá em Ribeirão Preto, falando sobre uma possibilidade de terceiro ano de laninha, tá? Então a gente vai ter que falar sobre isso também hoje, nessa edição do Bom Dia Agro, e a gente vai falar. Inclusive, vá mandando as suas perguntas, como eu já falei, mande as suas dúvidas, mande os seus comentários que a gente quer te ouvir, ok? Bom dia, dona Neuza, da minha tia Neuza, que nos acompanha aqui todos os dias. Ela fala assim, ó, bom dia, Carolina. Alguma coisa por trás muito séria vai vir no meu lombo. Então já fiquem aqui comigo, por favor, para me ajudar, tá certo? Bom dia, tia, tá tudo bem? Bom dia, já tomou um cafezinho, aquela coisa, certo? Pessoal tá me pedindo aqui, ó, o Valmar, entrei agora, pode resumir a soja que perdi o início. Júnior, ainda não chegamos na soja, vamos começar a falar sobre ela agorinha, tá bem? Então tá tudo certo, você tá no tempo. Hoje entrei um pouquinho mais tarde, que tava aqui apurando principalmente essa situação dos óleos vegetais, porque a gente vem falando muito essa semana sobre o óleo de palma. Na segunda-feira, já no final da semana passada, o ministro da Agricultura, o presidente da Indonésia falou assim, vamos parar de exportar óleo de palma. Mas para quê? O óleo de soja disparou na Bolsa de Chicago, subiu quase 4%, foi aquele Deus nos acuda. Depois, o governo veio falando, não é isso. A gente vai limitar um pouquinho, mas a gente vai exportar outros volumes maiores de um óleo que não é refinado, Pronto, o mercado já ficou em polvorosa novamente, despencada nos óleos vegetais. E ontem, enquanto estava eu lá na AgriShow, a Indonésia trouxe uma nova informação. Indonésia surpreende mercados ao ampliar limites para exportação de óleo de palma. Olha só, a Indonésia ampliou o escopo de sua proibição de exportação de matérias-primas para óleo de cozinha, para incluir óleo de palma bruto e refinado, segundo o ministro-chefe da economia do país, nessa quarta-feira, finalzinho do dia de ontem, deixando os mercados em choque com a última reversão da política. Lembro vocês, tá? A Indonésia é a maior exportadora global do óleo de palma. Como também já disse o Eduardo Vanin na sua abertura de mercado hoje, a Indonésia é a Arábia Saudita do óleo de palma, tá? Então, tudo que chega de lá mexe muito com os mercados. Por isso que a gente tem visto o mercado de óleos vegetais tão agitado essa semana. E isso se dá também porque nós já temos um mercado de óleos vegetais com uma oferta muito apertada. O Laninha veio cortando a produtividade de países importantes produtores e fornecedores globais deste produto, como a Indonésia mesmo e a Malásia, que também é importantíssima
fornecedora de óleo de palma para o mundo e teve a sua perda, né, nas palmeiras de produtividade, e isso traz essa preocupação. Fora o que vem de óleo de girassol do leste europeu, logística completamente comprometida. Então, esse problema também existe. E o óleo de soja vai esbarrar na quebra da produção de soja aqui da América do Sul, porque a gente está falando da Argentina como a maior exportadora global de óleo de soja. E nós tivemos uma quebra aqui na América do Sul, passando ali pela Argentina, que na safra 21-22 registrou a maior perda da história, né? O maior corte produtivo da história da sojicultura global se deu na safra 21-22 aqui da América do Sul. Então, as origens, né, das matérias-primas estão muito comprometidas para a produção de óleos vegetais, a logística está comprometida e essa restrição de oferta faz com que os países exportadores acabam fazendo essas, né, trazendo essas medidas de não vamos exportar tanto, vamos limitar ou vamos suspender as exportações por um tempo, e agora a gente teve então essa mudança. Esse anúncio da Indonésia, segundo informações da Reuters, inverteu a declaração do ministro um dia antes, em que ele havia dito que a proibição da exportação cobriria apenas a oleína de palma refinada, branqueada e desodorizada, tá? Então era um produto muito específico. Aí mudou. A mudança estava em linha com a decisão do presidente e depois de levar em conta o feedback e as opiniões das pessoas, ele trouxe então esse comunicado. O presidente indonésio, o Joko Widodo, disse em um comunicado separado que a necessidade das pessoas por alimentos acessíveis superou as preocupações com as receitas que são geradas pelas exportações, pelo menos por enquanto. Abre aspas para o presidente. Uma vez atendidas as necessidades domésticas, é claro que eu vou suspender a proibição de exportação, porque sei que o país precisa de impostos, a questão cambial, um superávit na balança comercial, mas atender às necessidades básicas da população é uma prioridade mais importante, tá? Jokowi, como o presidente é popularmente conhecido, diz que a Indonésia tem capacidade suficiente para atender a demanda doméstica e que abre aspas, irônico, fecha aspas, que o país esteja enfrentando escassez de óleo de cozinha. Bom, é irônico, mas é fato, né? Como eu falei, essa questão da perda de produtividade na Indonésia, na Malásia e a restrição global da oferta de óleos vegetais faz com que haja essa falta, inclusive, nas origens. E a gente vai ter que monitorar, né? Vamos acompanhar muito de perto. Informações complementares deste mercado pela Agriinvest Commodities, tá? A Indonésia é responsável por 1/4 da oferta global de óleos e representa 1/3 do comércio global. E olha só, por pressão ambiental e sucessivas barreiras criadas pela Europa sobre o óleo de palma, a Indonésia iniciou seu programa de biodiesel para dar vazão à sua produção crescente. E aí nós temos, então, esse programa de biodiesel no B30, tá? Então, é 30% da mistura de óleo de palma no óleo diesel, né? Para criar o biodiesel, para fazer o B30. Desde o começo do ano, o governo local começou a colocar barreiras às exportações, buscando derrubar os preços internos. Ninguém pode culpar a Indonésia por fazer isso, mas quando se trata da Arábia Saudita dos óleos, aí o bicho pega, diz Eduardo Vanin. Então, nós temos ali um produto completamente estratégico para o mundo. Inclusive o Eduardo Vanin citou aqui, né, as mais diversas indústrias que utilizam o óleo de palma na composição de seus produtos, e se você for ao supermercado, tem óleo de palma em praticamente tudo que você pode imaginar. Olha só, o Eduardo Vanin trouxe aqui alguns exemplos: desodorantes, massas, doces, chocolates e até a Nutella aqui de chocolate não tem nada, né? Leva bastante óleo de palma. O óleo de palma é responsável também por deixar os snacks, né, os salgadinhos mais crocantes. Então, tudo isso faz com que haja uma demanda muito forte das indústrias alimentícias e outros setores industriais também por esse óleo.
e aí acaba tendo toda essa situação, por isso que o mercado de óleos tá virado de cabeça para baixo, tá? Então, esse é um ponto importante que traz essa movimentação mais volátil aí para as cotações dos óleos, e isso, claro, vai chegar ao complexo de uma forma geral e vai chegar ao mercado do grão de soja, né? Nesse momento, nós temos, então, os preços em queda, mas já diminuiu a baixa, agora a gente tem uma perda de 0,6%, né? Mais cedo se aproximava de 1% essa perda. E o mercado precisa entender, né, como é que a oferta global fica diante desse vai e volta das políticas de exportação ou não da Indonésia. Na sequência, a gente vai olhar para o farelo, que também tem uns pequenos ganhos ali, nada muito forte, mas ajuda a manter os preços ali do grão se equilibrando. Por isso que nesse momento a gente tem a soja. Vou ver se a gente consegue colocar as cotações na tela para vocês, enquanto o Mateuzinho ajusta ali para a gente. Nesse momento a gente tem todos os contratos da soja em campo positivo. Olha aí. O maio, 17 dólares e 27 centes por bushel, o julho, 16 dólares e 93, o agosto, 16 dólares e 41 e o setembro, 15 dólares e 68. As altas variam de meio a 3 pontos mais 75. Agora, atenção, tá vendo a diferença? Meio ponto de alta no maio, contrato spot, o mercado spot, né, o primeiro vencimento, alta um pouquinho mais forte, embora tímida, para o contrato setembro de 3,75 pontos. O que está acontecendo além dessa questão toda dos óleos vegetais? O clima no Corn Belt já está começando a trazer certa preocupação para o mercado, tá? A gente tem aí regiões onde a chuva é muito intensa, regiões onde falta chuva, regiões onde as temperaturas não ajudam, e a gente vê um avanço de plantio nos Estados Unidos, no meio oeste americano, caminhando com certa lentidão. Ontem nós entrevistamos o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que nos trazia a atenção que o mercado está colocando sobre essas questões climáticas no meio oeste dos Estados Unidos, porque nós temos uma responsabilidade enorme de que venha uma safra, como eu já falei várias vezes para vocês por aqui, né? De que venha uma safra cheia, uma safra saudável, para começar, pelo menos, a recompor as relações de oferta e demanda, tá? Então, o clima nos Estados Unidos agora vai ser um dos principais drivers de preço, né, desses mercados, e a gente vai ter que entender que isso vai trazer ainda muita volatilidade, como tradicionalmente faz. Sempre que a gente tem mercado climático, a gente tem mercados completamente voláteis, tá? Então, temos atenção a isso também. E isso vai trazer ainda também oportunidades para os mercados, é verdade, mas também bastante cautela por parte dos produtores. Tanto que nós destacamos aqui ontem, né, a entrevista do Wlamir Brandalize para o Alexander Horta no fechamento do mercado, dizendo que essa intensidade do mercado nos últimos dias, né, nessa semana, com ou Chicago disparando. Ontem Chicago, no meio da tarde, disparou, a logística americana apresentou alguns problemas, a gente viu as cotações subindo, o dólar voltou a testar os R$5, nesse momento sobe 0,9% para valer R$5 mais 1 centavo, e isso fez com que os preços voltassem, inclusive, a testar o patamar dos R$200 por saca nos portos brasileiros. Isso não quer dizer que, né, é uma consolidação desse patamar, mas isso faz com que a gente teste patamares mais elevados nos portos e no interior do país a gente liquide também em valores melhores a soja brasileira, o milho também se valorizando com essa movimentação do câmbio, e isso faz com que os negócios avancem. Segundo o Wlamir, nós tivemos então nessa semana os produtores brasileiros avançando com negócios para mais de 2 milhões de toneladas de soja somente nesses últimos dias, tá? Ele diz o seguinte: preços da soja no Brasil superam os R$200 por saca nos portos, e para a Brandalize esse é um bom momento para vendas. Então recupere essa entrevista do Wlamir, tá? Vou deixar aqui nos comentários para vocês. Menu, vídeos, soja, tá? Ou na abertura de mercado, que já está em destaque para vocês aqui no Notícias Agrícolas, vocês podem checar também a entrevista, que ali tem um link, tá? Para a entrevista do Wlamir Brandalize.
Para o mercado de milho, já vi que tem bastante gente perguntando para a gente sobre o mercado de milho, a situação é bem parecida. A diferença é, nós temos ali a preocupação com o clima para o meio oeste americano, o plantio de milho é um dos mais lentos aí dos últimos anos, também segundo a Agriinvest Commodities, mas aqui no Brasil, a nossa safrinha, embora tenhamos ali alguns problemas pontuais, nós temos a safrinha se desenvolvendo adequadamente na maior parte das regiões. E as consultorias privadas estimam, inclusive, uma segunda safra cheia aqui no Brasil. Isso faz com que os compradores fiquem mais contidos, né, olhando para essa possibilidade da chegada da nova oferta, de uma oferta melhor, uma oferta boa, e isso faz com que a liquidez fique um pouco mais tímida nesse momento. Mas ainda assim, a gente tem certa valorização dos preços em função principalmente do dólar. Nesse momento, os preços do milho na B3, apesar da alta do dólar, que é de quase 1%, estão recuando. É a pressão da oferta, né? De um lado a gente vai ter o suporte do câmbio, o suporte da demanda, de outro lado a gente vai ter a pressão da oferta. Agora a gente tem o contrato maio com R$ 91,80 por saca, o julho R$ 93,15, o setembro R$ 95,60, o novembro R$ 97,30. As perdas no milho na B3 nessa manhã de quinta-feira variam de 0,7% a 1,7%, com as perdas mais intensas nos contratos mais próximos. E a gente percebe que todos os contratos voltam a operar acima dos R$ 90 por saca. E os mais longos ali beirando novamente ou mais próximos dos R$ 100 do que os mais curtos. O maio tem R$ 91,80, o novembro tem R$ 97,30, tá? Então essa é a situação. E vou pedir para o Matheus colocar para vocês na tela, Bolsa de Chicago para o milho. Na sequência vamos dar uma olhadinha no trigo também para concluir o nosso comentário sobre o mercado de grãos. O milho volta a subir, né? Estava mais estável, mas já opera em campo positivo. O maio, 8 dólares e 22 centes por bushel, sobe 6 pontos mais 75. O julho, 8 dólares e 18, 6 pontos e meio de alta. O setembro, 7 dólares e 72 para subir 5 pontos mais 25. O dezembro, 7 dólares e 52 com 3 pontos de alta. Vamos dar uma olhadinha no trigo também, como eu falei, está liderando os ganhos em Chicago hoje. Olha aí, o julho, 11 dólares e 300, 12 pontos de alta. O setembro, 11 dólares por bushel. O dezembro, 10 dólares e 96 centes por bushel. O março, 10 dólares e 99. Altas que variam de 11, 10,5 a 14 pontos mais 25. Para fechar o nosso comentário aqui sobre o mercado de grãos, aí vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, tá? Para responder aí o que estão me perguntando também, né? Nós temos a continuidade da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia é o fator principal do mercado de trigo. A oferta global restrita é um segundo fator. O comprometimento logístico é um terceiro fator. A movimentação das commodities muito volátil e essa oscilação muito forte, essa preocupação, a demanda aquecida é um quarto fator. E a safra de trigo comprometida, a safra de inverno de trigo comprometida nos Estados Unidos e o plantio um pouquinho mais lento da safra de primavera são mais um fator, tá? Então a gente tem um acumulado de coisas para o mercado de trigo que dá espaço para essa movimentação ainda positiva. Mas assim como soja, café, açúcar, petróleo, ouro, o mercado de trigo também está completamente volátil nesse momento. Há uma influência sobre todas as commodities nesse momento, agrícolas, energéticas, metálicas, do financeiro, né? Do movimento do dinheiro. E esse movimento do dinheiro faz com que a gente veja essa situação dos mercados também bastante voláteis ao lado de fundamentos que são bastante importantes também para essas cotações nesse momento, tá certo? Então o mercado do trigo está aí na tua tela, dia de altas importantes também para esse mercado, ok? Bom, vamos dar aqui uma olhadinha nos nossos comentários, né? Para ver o que eu posso responder para vocês. Já vou agradecendo todos os bons dias, né? O pessoal da Andrade Cereais, bom dia, companheiros, bora, bora. E o milho, como fica nessa quinta-feira? Formosa, no Goiás. Time da Andrade Cereais, temos aí uma pressão sobre as cotações na B3, né? O avanço da segunda safra e a perspectiva de uma safra grande traz essa pressão. De outro lado, a gente vê o dólar voltando a subir, sobe quase 1%
para voltar à casa dos R$5 e hoje Chicago também está subindo. Preocupações para o clima lá no Corn Belt, tá? Vou abrir aspas aqui de novo para a Agriinvest. Ó, o clima frio e chuvoso para os próximos 10 dias é motivo de preocupação para o milho, lá no Corn Belt. A área pode não crescer como se espera, além do que a produtividade pode ficar abaixo da linha de tendência. O USDA estima 181 bushels por acre para essa temporada, 4 bushels acima do recorde, tá? O milho ontem voltou a renovar máximas de 2012. O número de contratos em aberto das calls, 900 no dezembro, continua crescendo e o risk reversal continua ficando cada vez mais distorcido. O smile da volatilidade está mais agressivo. Traduzindo isso, é uma volatilidade só porque a gente tem a influência do financeiro, dos fundos especulativos e dos fundamentos, tá? Então, nesse mix a gente vai ver a volatilidade ainda muito intensa e a preocupação, então, com o clima lá nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. Dona Eliana aqui de Valinhos, o Júnior, então, perguntando sobre a soja, né? Trouxe aqui as informações. A Letícia tá lembrando vocês aqui de que essa live fica salva no Instagram. O Bom Dia Agro vai estar também disponível no YouTube, na nossa playlist no canal do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Vamos lá, deixa eu checar aqui as outras. O Adriano, lá vem a seca. Pois é, Adriano, vamos falar já já sobre o clima, tá? Vamos entender. O DNA do leite, meu amigo Diogo. Bom dia, meu povo. Bom dia, querida Carlinha. Bom dia, meu amigo. Já falamos sobre os fertilizantes? Se sim, agradeço. Do contrário, como tende a ficar o NPK? Alto, né? Os preços ainda estão elevados dos fertilizantes. Nós ainda temos relações de troca com soja e milho bastante distorcidas, muito acima dos intervalos históricos, e as cotações seguem bastante elevadas. Essa valorização do dólar recente pode encarecer um pouquinho aqui os fertilizantes. Precisamos entender como ficarão as movimentações nos mercados internacionais, tá? Então, vamos olhar ali todos esses fatores, mas fundamentalmente o mercado de fertilizantes tem espaço ainda para manter preços elevados e historicamente altos para os nitrogenados, fosfatados e potássicos, tá? Que foi a sua pergunta aqui. Obrigada, Diogo. Vamos lá. O Grupo Savana Agropecuária, bom dia, Carla. Bom dia, amigos. Deixa eu ver. Bom dia, nos manda a Nara. Bom dia, Carla, o pessoal da Agrofotos Maracaju. A questão da geada para o Mato Grosso do Sul, vamos falar. O que você me diz sobre o trigo futuro? O Leacir, né? A Leacir, acho que é Leacir. Olha só, para o trigo, a gente tem ainda perspectivas fortes de preços, né? Nós estamos aí no plantio de uma safra muito boa. Nós tivemos uma safra boa na última temporada. A Argentina teve uma safra recorde, aqui na América do Sul também na última temporada. Nós temos uma tendência de ampliação de área, né? Mas os negócios estão mais contidos nesse momento, aqui no Brasil. A gente tem uma cautela do produtor muito forte, que, como eu falei, está aumentando a área, mas precisa entender como é que os mercados vão se dar, como é que os preços vão se formar, como é que o câmbio vai influenciar, se a gente vai continuar exportando bem ou não, porque o Brasil acabou se despontando como uma fonte alternativa de fornecimento de trigo para o mundo, na medida em que Rússia e Ucrânia estão ali com as suas ofertas comprometidas. Então, tudo isso está muito forte ainda no mercado. Então, é difícil a gente falar, vai ser assim, né? Mas os preços aqui no Brasil ainda estão elevados, estão em intervalos que a gente jamais viu para o trigo brasileiro, a gente tem sido demandado. Agora a gente vai ter que entender também como vamos cruzar as informações de demanda interna e demanda para exportação, tá? Claro que a nossa demanda interna é maior, a gente continua importando muito trigo, é importante que a gente deixe isso claro, mas essas movimentações recentes e decorrentes do conflito entre Rússia e Ucrânia mexeram muito com o mercado de trigo aqui no Brasil e no mundo, né? Então, a gente vai ter que acompanhar. E a nossa safra está em pleno desenvolvimento, né? A gente tá nesse processo de plantio da safra de trigo. Então, a gente vai ter que monitorar como é que isso vai impactar também nos mercados, principalmente nos nossos mercados aqui no Brasil, tá bem? Obrigada pela pergunta. Bom dia, Carlinha.
Como é que fica a questão do milho? Será que pode ter uma alta ainda nessa semana? O João Marcos. João, você viu que hoje a gente tem uma queda na B3, né? Apesar das altas em Chicago e do dólar. Mas essa queda, ela, na minha primeira apuração aqui, eu sinto que está bastante focada a questão do desenvolvimento da safrinha, tá? Eu vou até ver se eu consigo puxar aqui o comentário do Vlamir para dividir com vocês. Deixa eu ver se eu consigo descolar o comentário de Vlamir Brandalize sobre o mercado de grãos, senhoras e senhores. Aí eu consigo dar mais informações para vocês mais alongadas, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu tava na AgriShow, como eu falei para vocês viram, o Mundo Agro foi de lá. E as pessoas me perguntavam bastante sobre essa questão dos preços do milho, dos preços da soja, né? E o que a gente pode perceber? Que a gente está num momento muito aquecido, né? Apesar das preocupações com a safra 2022-2023, com os custos de produção muito elevados, a gente pode perceber que a gente tem um momento muito aquecido, inclusive do produtor brasileiro buscar investimentos, né? Investir na sua propriedade, otimizar os seus recursos, otimizar a sua produtividade, otimizar, portanto, os seus resultados, né, efetivos. E isso é muito forte, isso é muito interessante e isso precisa ser considerado, né? E parte disso passa naturalmente por essa movimentação de força das commodities, né? Então, a gente está ali de olho nisso também, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui, então, o comentário do Vlamir, né? Vlamir Brandalize, né? Para quem é íntimo, como nós, aqui do Notícias Agrícolas. Pessoal, deixa eu dar um outro recadinho. Hoje eu vou participar de uma live no Instagram da Agrobid, tá? @agrobid.net. A Carla Mendes é uma maravilha, né? E é o seguinte, a gente vai falar sobre como foram os negócios na AgriShow, quais são as preocupações dos produtores, as expectativas, como é que foram as expectativas das indústrias que estavam ali expondo, né, as suas novidades, enfim. Então vai ser às 19 horas, horário de Brasília, pelo Instagram do Notícias Agrícolas e também pelo Instagram da Agrobid, ok? Então fiquem ligados que vai ser uma live bem bacana. Amigos que me perguntaram do milho, safrinha se aproximando e com isso o mercado interno na calmaria, mas abrindo oportunidades novas na exportação com o apoio de Chicago. Foi o que eu falei para vocês. O mercado do milho no Brasil está de olho na safrinha que vem evoluindo e a cada semana que passa temos a produção mais próxima de um recorde histórico. E assim, dentro dessas expectativas que temos de uma grande colheita que se aproxima, dá condições aos grandes consumidores em esperar pelo grão que vai chegar e atuar pouco nas negociações. Com isso, o apelo de calmaria é forte nos indicativos, tá? Então, acho difícil a gente ter uma alta muito forte essa semana ainda, João Marcos, para os preços do milho aqui no Brasil, tá bem? Informações da Brandalize Consulting. Continuando por aqui. E como ficam os valores do leite no Rio Grande do Sul? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma referência para passar para vocês. Mas temos aí um mercado no leite, né, ainda um pouco contido, mas que foi melhorando aos poucos. O que preocupa para o mercado do leite, assim como para o mercado de carnes, são os custos de produção completamente elevados. Então, por mais que os preços possam ter certa reação, a gente tem também uma preocupação para as margens do pecuarista leiteiro, que estão muito apertadas em função dos altos custos de produção, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma referência aqui para vocês. Lembrando sempre que é mensal esse mercado, tá? Ele tem uma variação, claro, diária, mas as médias, elas vão se ajustando mensalmente. No último mês, informações do CPEA, a média para os preços do leite no Rio Grande do Sul teve uma alta de 4% para fechar a R$ 2,08 por litro pago ao produtor, tá? Rio Grande do Sul. Vocês encontram essas informações aqui no Notícias Agrícolas, basta ir no nosso menu, cotações leite. Perdão. E ali vocês conseguem checar essa média, tá? E mensalmente ela é atualizada por ali.
Deixa eu ver se eu tenho alguma informação. Olha, se ontem não saiu informação do mercado de leite pelo CPEA. Aliás, saiu também pela... Ó, 3 informações importantes, tá? Embrapa Gado de Leite. Margem do leite sobre milho e soja melhora no mundo e recua no Brasil. O Sindilate, Rio Grande do Sul, defende exclusão do setor lácteo do FAF e leite CPEA. Com menor produção e custos em alta, preços no campo seguem avançando. O que foi que eu falei? Custos de produção lá em cima, vai puxar o preço, mas a margem do pecuarista ainda vai ficar mais ajustadinha, tá? Ó, para média Brasil, realizada pelo órgão, CPEA, houve elevação de 1,7% em relação ao mês anterior e aumento de 2,5% frente ao mesmo período do ano passado, tá? Esse boletim mensal do leite já está disponível também para você aqui no nosso site, notícias, menu Notícias Leite, tá? Então fiquem atentos que tem sempre informação nova para vocês por aqui. J. Bastos. Carla, qual o preço médio do boi gordo e como anda a demanda? Vamos puxar aqui a nossa última informação de boizinho para vocês terem um panorama, né? Vamos abrir aqui, ó, para vocês, vídeos, boi. Assim, de cabeça, eu não vou ter a média, tá? Vamos dar uma olhadinha já nos preços da B3 também, aqui no Mercado Futuro. Ó, boi gordo pelo Gustavo Machado, consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Negócios estão travados e escalas de abate ficam mais enxutas. Boi China se estabiliza em R$ 335 por arroba, tá? Informações da Stonex. Alta do dólar pode estimular exportações de carne bovina, mas acende sinal de alerta sobre custos do confinamento, podendo mexer com a oferta no segundo semestre, tá? Então, ó, a nossa demanda tá aquecida e pode se aquecer um pouco mais para exportação com a questão do dólar, que voltou aos R$ 5,00. Nesse momento, R$ 5,00 redondo, uma alta de 0,7%, tá? Enquanto isso, a nossa demanda interna está um pouco mais contida, e isso já é um movimento também conhecido pelo mercado. Vamos olhar a movimentação dessas coisas. Os custos do confinamento já para alguns estados não fecham, né? Por conta de um recuo recente aí nos preços da arroba. E vamos dar uma olhadinha agora como é que está esse mercado futuro. E às 11h30, Alexander Horta divide a bancada aqui com um convidado novo todos os dias para te atualizar sobre o mercado do boi gordo, tá? Hoje, boi gordo subindo na B3, abril R$ 332,55 mais 55 centavos por arroba, maio R$ 326,50 mais 50 centavos, alta de 0,5%. O junho sobe 0,8% para R$ 328,00 por arroba e o agosto estável em R$ 330,00 mais 5 centavos, tá? Então, essa é a sinalização que nós temos, esse é o quadro que temos agora. Carlinha, a correção do milho na B3, podemos dizer que é momentânea? A tendência continua de alta? André, a tendência é de preços elevados, não eles, segundo os analistas de mercado, tá? Não subindo muito agressivamente, muito forte, porque a safrinha tá vindo aí, tá? Então a gente tem preços acomodados em patamares elevados, tende a ser um ano de preços remuneradores segundo os especialistas, mas a gente pode ver a safrinha exercer aí a sua pressão inevitavelmente, tá? Então, dizer que essa correção é momentânea, pode até ser que seja, mas ela pode ser mais frequente, na medida em que essa safrinha vá se aproximando, ok? Então, a gente vai levar a sua pergunta também para os especialistas e entender como isso deve ficar para os próximos meses. Obrigada, viu? Agrobidnet, olhei para você. Obrigada, Diogo. Então, ó, a live de hoje ocorre no Instagram da Agrobid, tá? Eu e o Donário estaremos lá juntos fazendo um balanço da AgriShow. Íamos fazer ontem na AgriShow, mas por falta de tempo não conseguimos. Vamos fazer então aqui das nossas casas mesmo, mas o conteúdo é bom sempre, né? O Donário é um cara muito experiente e vai chegar essa informação então para vocês a partir das 19 horas horário de Brasília, ok? Perdão. Bom dia, já falou sobre o mercado de milho? Igor, falei sim, mas essa live vai ficar salva, você pode depois recuperar esse conteúdo, tá bem? Fernando Araújo, preço do leite para o Ceará. Não sei se temos essa média,
tá? Posso tentar. Se não temos, ligue no CPEA e peça, tá? Não temos, mas os preços têm variado, todos acima de R$2 por litro pagos ao produtor, tá? Peço que você, Fernando, entre em contato com o CPEA, porque às vezes eles conseguem te direcionar um caminho para você ter essa média, tá? Qual o preço médio do milho no momento? Ó, nesse momento a gente tem certa dificuldade de falar porque a gente tá com o dólar subindo, a B3 caindo e Chicago em alta. Mas na B3 a gente tem preços todos acima dos R$90 por saca. Vamos dar uma olhadinha nas cotações no fechamento de ontem do mercado físico, tá? Deixa eu abrir aqui. Tem que ser no lugar certo, né, Carla Mendes? Parece que nunca usou noticiasagricolas.com.br, tá doido? Não, eu sei, eu estou sendo traída pelo mouse. Foi isso. Ó, base CPEA, tá? Indicador CPEA milho Exalc, R$ 88,21 por saca, tá? Se a gente dá uma olhadinha no mercado físico, perdão, viu, gente? Essa tosse tá me castigando. Entre as principais praças de comercialização, nós temos aí valores que têm oscilado de 75 a 90 reais por saca, tá? 75 onde as ofertas são maiores, como é o caso do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem ali, ó, 75 em Campo Novo do Parecista, Angará da Serra, Alto Garças e Tiquiri Primavera com 76, Rondonópolis com 77, aí a gente vai lá pro sul, são preços já acima dos 80. A gente vai pra, quer ver onde tá os 90 reais? Castro, no Paraná, terra do leite, tá? Então, ó, a gente tem essa situação. Base Campinas, R$ 89,00 por saca. Porto, já acima dos 96, 94, tá? Aí vai depender do prazo de entrega e do prazo de pagamento e das condições ali determinadas entre compradores e vendedores, ok? Joia. Pode ser que a liberação do incentivo do governo incentive o consumo e mantenha firme os preços ao produtor. Imagino que você esteja falando do leite, né, Diogo? Obrigado. Olha lá, lembrando que as margens estão e seguem ajustadas, me diz o Diogo, que é um grande conhecedor do mercado do leite. Por isso mesmo que o perfil dele é o DNA do leite. Se você não segue, siga esse perfil, tá? A Juliana nos mandando bom dia de Jataí, no Goiás. Obrigada. O mercado da soja, previsão de alta em curto ou longo prazo. Juliana, eu falei bastante sobre o mercado da soja, tá? Vou te pedir a gentileza de depois recuperar esse conteúdo. Tá lá logo no comecinho, tá? Marcílio, sabe me dizer alguma coisa sobre as previsões de chuva do Cealba? Vou pedir pra Letícia ver com a Virgínia se a gente já tem algumas informações, então, pra Sergipe, Alagoas e Bahia, né? Mas a gente tem ali uma situação ainda de preocupação com essas chuvas, tá? Nós estamos nessa semana mais tensa. Deixa eu só ver se a gente já tem aqui pela Climatempo algo que possa nos ajudar. Hoje eu ainda não consegui checar essas informações de clima, tá? Peço desculpas. Mas tem dias que as informações nos atropelam, né? Mas já tem uma previsão completinha pela Virgínia Alves, que vai trazer as informações do clima para nós nessa quinta-feira, tá? Deixa eu checar aqui o restante dos nossos comentários. De Jussara, no Goiás, o pessoal do Nelore da Santinha nos mandando bom dia. Eu que agradeço, viu, Juliana? Obrigada pela gentileza. Pelo YouTube, bom dia, vamos falar do Complexo Soja. Falamos. Ronaldo Silva nos mandando bom dia, Maria Regina Lopes também, o Cleidilson Clay também, a Cirlei Mânica, bom dia, o Carlos Alberto Tavares. Carlos Alberto é o nome do meu pai. Bom dia, Carla. Este clima de falta de chuva faz com que os produtores terão prejuízo no milho, feijão e trigo. É isso mesmo. Onde faltar umidade, vai faltar produtividade, né? Carla, fala para nós sobre o BNDES cancelar investimentos para agricultura familiar, mais alimentos. Vamos falar sobre isso. O Wilson Rocha, bom dia, Carlinha, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Wilson. Bom dia, Carla. E o preço do arroz tende a subir?
Márcia, a gente está em plena colheita do arroz, tá? Então pode ser que a gente não tenha agora uma força muito grande para os preços subirem muito agressivamente, tá? Mas a gente tem aí uma demanda um pouquinho melhor, o Auxílio Brasil ajudando nessa demanda. Então pode ser que os preços também se mantenham em patamares adequados, mas agora eles sentem essa pressão do avanço da colheita aqui no Brasil, tá? Então a chegada da nova oferta deixa o mercado de fato mais contido. Olha só, nós temos uma notícia aqui da manhã de hoje, que é o Senado aprovando, no final do dia de ontem, o projeto que garante recursos para empréstimos do Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Isso é mais uma notícia importante, tá? A gente precisa avançar com essa questão do crédito, né? Deixa eu ver quem foi que me perguntou isso aqui, foi o Carlos, né? O xará do meu pai perguntando aqui sobre essa preocupação que nós temos com as questões de crédito, né? Há um volume de recursos do Plano Safra 2021-22 que está, de fato, ali contido, né, retido, por falta de recursos efetivamente. Então, as linhas de crédito estão suspensas, a gente precisa aprovar o PLN 1 para fazer a liberação desses recursos, mas o momento econômico e financeiro do Brasil está bastante complicado e por isso que essas linhas estão suspensas. A gente vai acompanhar e vai também buscar entender melhor, tá, Carlos? Para poder te dar essa resposta. Eu fiz um podcast muito importante e muito pertinente para esse momento com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, sobre as nossas linhas de crédito, o que esperar para o Plano Safra 22-23, como olhar para esses recursos retidos aí do Plano Safra 21-22. E eu vou pedir a gentileza para vocês de acompanharem esse episódio. Tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui Vou deixar esse link para vocês aqui no YouTube e vou deixar o caminho para vocês no Instagram, tá? Vale muito a pena vocês acompanharem essa condição, tá? Deixa eu ver que eu acho que a gente tem as informações... Não temos não as informações ainda do clima, tá? Perdão. Ó, vou deixar para vocês aqui o link. Não posso deixar. Vou deixar aqui no Instagram, tá? Ó, menu podcasts. Vocês já ouviram? Já fizeram uma maratona do Conversa de Cerca? Se não fizeram, tem que fazer, né? Por gentileza. É o nosso episódio número 50, tá? Com Antônio da Luz falando sobre crédito e a importância, tá? De se entender como é que essas situações todas se dão. Sobre a sua alavancagem, tentar diminuir a sua alavancagem, buscar se capitalizar para fazer sua safra com recurso próprio, pelo menos parte dela. Enfim, é um montão de informação importante, muita orientação, como sempre, trazida pelo Antônio da Luz. E eu vou falar para você, então, recuperar esse podcast. Entrou ontem no ar, ainda tá fresquinho, para você checar essas informações todas de crédito. Fechado? Senhoras e senhores, 9 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos aqui trocar essa jornalista pelo nosso time incrível que tá ali aqui desse ladinho, ó, do estúdio principal do Notícias Agrícolas, para que eles deem continuidade à nossa programação oficial e ao vivo por aqui, te trazendo informações de clima, realidades da safra, mercado do boi gordo, os demais mercados. Guilherme Dorigatti, Virginia Alves, Letícia Guimarães, Alexander Horta, liderando todos nós, e a gente está aqui justamente para te trazer todos esses conteúdos e para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Para finalizar, não esqueça de mandar a sua história para a nossa premiação, a melhor história de um agricultor. Os 5 finalistas estarão aqui, ó, num evento presencial que o Notícias Agrícolas realiza para comemorar a agricultura brasileira e o Dia do Agricultor no dia 29 de julho, com tudo pago, tá certo? Então, ó, se eu fosse você, já terminava de ver o Bom Dia Agro, produz o seu vídeo, tem que ter 2 minutos no máximo, gravado na horizontal, bonitinho assim, tá? Na horizontal, boa qualidade de áudio, vídeo, tem que ser inédito, ok? Fora isso, é correr pro abraço. Ali no nosso menu tem o regulamento, leia o regulamento, porque não cumprindo esses parâmetros que a gente determinou, você está automaticamente desclassificado. E não é isso que a gente quer saber. Chegou a hora da gente conhecer as histórias que
estão por trás do agronegócio brasileiro, ok? Então a gente está esperando a sua história e a gente está esperando, se você for um dos 5 finalistas, te conhecer pessoalmente aqui no dia 29 de julho, em Campinas. Fechado? Senhoras e senhores, boa quinta-feira para todos. Até amanhã. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.